Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de Geografia nós falaremos sobre a Comunidade dos Estados Independentes, a popularmente conhecida CEI. Nessa aula eu procurei explicar de maneira resumida, o porquê a CEI foi criada, qual é o seu histórico, quais são as suas perspectivas para o século XXI, ok? Eu desejo a todos uma boa aula e bons estudos. Agora vamos lá para a nossa introdução. A Comunidade dos Estados Independentes ela foi formada pelo simples objetivo. Com o fim da União Soviética em 91, os governos da Rússia, da Ucrânia e de Belarus, eles procuravam criar uma organização para substituir, de certa forma, o antigo Império Soviético. Só que, porém, acabou acontecendo que geralmente as nações bálticas, que seria a Letônia, a Estônia e a Lituânia, elas procuraram não estar inseridas na CEI. Elas preferiram ali aguardar um tempo para posteriormente serem inseridas na União Europeia. Então, o objetivo era manter os laços econômicos e, de certa forma, políticos entre a Rússia e os novos países surgidos com o fim da União Soviética. Então, acabou acontecendo que dos 15 países que pertenciam à União Soviética, a Comunidade dos Estados Independentes ela abrange cerca de 11. Eram 12, só que no ano de 2009, a Geórgia se retirou da Comunidade dos Estados Independentes por causa que a Rússia estava, de certa forma, incentivando a independência da Ossétia do Sul. Então, em retaliação, a Geórgia ela se retira do conflito. Ela se retira da CEI, perdão. Então, os países membros da CEI. Nós temos a Rússia, que basicamente é o líder do bloco, a Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Ucrânia, Moldávia, Kirguísia, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. Então, geralmente aqui no mapa da Ásia, eu procurei aqui, de certa forma, retratar em uma cor mais escura os países membros. Lembrando que esse país extenso aqui que nós temos é a Rússia. A Rússia, basicamente, ela é a verdadeira gigante da CEI. É o maior país do mundo, com 17.075.400 quilômetros quadrados, com uma população de 143 milhões de habitantes. O 8º país mais populoso do mundo. Então, geralmente, a Rússia ela acaba sendo o país que domina a CEI. Tanto que basicamente é o país mais desenvolvido de todos os países membros da CEI, ok? Vamos para o próximo slide. Atualmente, hoje, a Comunidade dos Estados Independentes, de certa forma, ela encontra-se indefinida nos aspectos econômicos, políticos e militares. É porque a gente não sabe ao certo qual é o real objetivo da CEI. Nós não sabemos se a CEI ela pretende ser um bloco econômico como a União Europeia ou o Mercosul. Nós não sabemos se ela pretende ser uma aliança política, por exemplo, como a Unasul ou a ALAD aqui na América, ou simplesmente se ela pretende autoafirmar-se como uma aliança militar, como, por exemplo, a OTAN. Então, segundo alguns sociólogos, especialistas em geopolítica e até mesmo historiadores, eles acreditam que se ela não passar por uma atualização, talvez ela venha deixar de existir no século XXI. Então, se nós levarmos em consideração o que está acontecendo hoje, principalmente no caso da Rússia, com essas anexações de territórios, tudo nos leva a dizer que a CEI hoje ela pretende passar por uma reformulação.
a Rússia ela pretende, né, recuperar o status de potência dos tempos, né, lá da Guerra Fria. Então, para isso, ela precisa de territórios com disponibilidade de recursos naturais. Então, isso acaba explicando, de certa forma, né, o porquê a Rússia, né, tem, de certa forma, anexado partes da Ucrânia, por exemplo. Tanto que até a Ucrânia, apesar de participar da Comunidade dos Estados Independentes, eu acredito que ela venha a se retirar neste ano, por causa que a Ucrânia ela ficou dividida, né? Isso nós podemos observar a partir de 2013. A população pretende, né, que a Ucrânia aderisse à União Europeia, sendo que o governo até então vigente pretendia, né, a permanência da Ucrânia com a CEI. Então, mediante, né, basicamente essas disputas, acabou acontecendo, né, que o povo venceu, o povo destituiu o presidente pró-CEI, o presidente pró-Rússia, e em retaliação a Rússia, né, ela pega de volta o território da Crimeia e, né, neste mês, né, que nós estamos aqui, mês de maio, a Rússia ela pega, né, mais 2 províncias da Ucrânia. E daí, no entanto, acaba acontecendo, né, que a área abrangida pela Comunidade dos Estados Independentes é uma área imensa, mais de 22 milhões de quilômetros quadrados. Então, esses 22 milhões de quilômetros quadrados, 17 milhões acaba abrangendo ali apenas a Rússia. Então, o que significa um território tão grande? A administração de um território tão grande significa uma autossuficiência em recursos naturais. Então acaba acontecendo, né, que a Rússia possui enormes reservas de petróleo e gás natural. E só que, porém, né, ao mesmo tempo que eles possuem uma vantagem, ou seja, um território grande com uma autossuficiência de recursos naturais, eles acabam tendo também uma desvantagem, principalmente em relação à questão dos transportes. Tanto que o setor mais problemático dos países da CEI é o setor dos transportes por causa dos invernos rigorosos. Então, conforme nós podemos observar, geralmente nessa região abrangida pelos países da CEI, o inverno é muito rigoroso, chegando a registrar temperaturas até de 69 graus negativos. Isso, né, lá na Sibéria. E, além disso, né, geralmente as estradas elas congelam, o que atrapalha, né, o deslocamento dos produtos. Em grande parte, o solo fica congelado, o que impede a agricultura. Então, de certa forma, né, o inverno rigoroso, ao mesmo tempo, né, que é uma vantagem em aspectos estratégicos, porque o inverno, né, salvou a Rússia de uma invasão na época de Napoleão Bonaparte e salvou também, né, basicamente, durante a Segunda Guerra Mundial, uma invasão que o Hitler tentou invadir. Só que, porém, né, ao mesmo tempo que é um aliado, acaba sendo inimigo no que tange a questão econômica. A Rússia, antes, né, dela se tornar a União Soviética, no passado ela era uma monarquia e geralmente essa monarquia ela era conhecida como czarismo. E os imperadores, né, eles ostentavam o título de czar. Czar é uma forma, né, basicamente, seria uma variante, né, do termo César, o título que os imperadores romanos recebiam. E daí, no entanto, a Rússia, né, ela acabou tendo esse território grandioso durante, né, os séculos 13, 14, 15, 16. Porque a Rússia, né, ao invés de optar pelas grandes navegações, ela preferiu conquistar os territórios ao seu redor. Então, se você tinha a dúvida do porquê a Rússia tem um território tão grandioso, eis a resposta. É que durante, né, o processo lá das grandes navegações, a Rússia, né, ela optou por conquistar os territórios ao redor e não conquistar ali, né, basicamente, os novos territórios, ou simplesmente conquistar um novo mundo lá na América, ok?
Só que, porém, acabou acontecendo, né, que durante o século XIX a Rússia ela passa por um processo de modernização, ela passa por um processo de industrialização. A industrialização russa, no final do século XIX, início do século XX, era uma indústria que valorizava, sobretudo, né, o capital estrangeiro. Foi uma industrialização financiada pelos países estrangeiros. Então acabou acontecendo, né, que no século XIX, apesar do progresso industrial que existia dentro da Rússia, basicamente o regime czarista ele caracterizava-se, né, como uma monarquia absolutista feudal de bases agrárias. Então existia, né, podemos dizer, uma concentração, de terras e riquezas absoluta. Então existia uma pequena minoria que era formada em grande parte, né, pelo alto clero da Igreja Ortodoxa e pela nobreza, que tinha um padrão de vida, né, acima do luxo, e uma enorme massa, né, de trabalhadores e de camponeses, né, que basicamente eram de pobres para miseráveis. Então, ao mesmo tempo, né, que a Rússia, no final do século XIX, início do século XX, era um país com uma industrialização ativa, com um progresso intelectual, existia, né, também uma desigualdade social muito grande por causa, né, da forma que a Rússia era governada. A Rússia é uma monarquia absolutista, uma economia, um país feudal de bases agrárias. Então acabou acontecendo, né, que tudo isso foi um pano de fundo para revoluções. Então no início do século XX entra a Guerra Russo-Japonesa, o Japão com um exército menor derrota o Império Russo, pega alguns territórios, aí com isso surge uma crise alimentar, a população sai às ruas pedindo melhorias. Então acaba acontecendo que tudo favoreceu a penetração das ideias socialistas, porque para a população ou era aceitar o socialismo ou era morrer de fome, e a população prefere aceitar de grande forma o socialismo. Então acontece, né, que a crise econômica e a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, porque a Rússia não tinha condições nenhuma de participar de um conflito de proporções mundiais, acabou ali, de certa forma, né, gerando a eclosão de uma revolução socialista. E os socialistas, né, bolcheviques, liderados por Lenin, eles introduzem um novo governo composto, né, por operários, camponeses e soldados, os chamados sovietes. Ok? E daí, no entanto, né, após, basicamente, a Revolução, né, de 1917, a Revolução Russa, de 1918 até 1921, a Rússia ela passa por um período de guerra civil, onde, né, o Exército Branco, que era liderado, né, pelos capitalistas e, sobretudo, né, por membros da nobreza, apoiados, né, por potências estrangeiras, lutou contra o Exército Vermelho, que era composto, né, pelos operários e camponeses. Então, basicamente, o Exército Vermelho vence o Exército Branco. Em 1922, né, o Partido Comunista Russo ele realiza um congresso com as nações do antigo Império Russo, fundando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, né, o presidente da União Soviética foi o Lenin. O Lenin governou, né, basicamente de 1917 até ali 1924, quando ele morre. Então, quando ele morre, basicamente existe uma divisão dentro do Partido Comunista. Uma ala apoiava o Joseph Stalin, outra ala apoiava o Leon Trotsky. E o Stalin ele vence, né, com a sua tese de socialismo em país único, primeiro consolidar o socialismo dentro da União Soviética para depois expandi-lo pelo mundo. E daí, no entanto, o Stalin ele governou a União Soviética de forma ditatorial. Então, de 1924 até 1953, o Stalin ele implantou
uma ditadura pessoal sobre o país, conhecida como stalinismo. E durante o stalinismo houve muitas matanças, principalmente dos membros do Partido Comunista. Só que, por outro lado, graças a Stalin, a União Soviética tornou-se uma potência industrializada. Tanto que, após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética tornou-se, o segundo país mais industrializado do mundo. E daí, no entanto, durante o stalinismo, basicamente, houve uma burocratização do regime socialista. Então, após ali, a vitória na Segunda Guerra Mundial, apesar de um grande número de mortos, foram 20 milhões de soldados russos ou soldados soviéticos mortos na Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, ela sai do conflito, vitoriosa, porque ela liberta grande parte dos países do leste europeu, e esses países do leste europeu tornam-se países satélites da União Soviética. Então, logo depois do governo Stalin, a União Soviética ela foi governada por vários líderes, e geralmente existia um grande problema na União Soviética nos finais ali da década de 80. Por quê? A excessiva centralização do poder acabou gerando uma crise na sociedade em que o próprio Estado se viu forçado a procurar novas estratégias para sobreviver. Então, por exemplo, não existia uma qualidade nos serviços sociais, não existia, de certa forma, uma qualidade nos produtos destinados à população, por causa que a economia soviética era uma economia planificada e calculada. O objetivo era atender à demanda do Estado e não produzir riquezas para o país. Então foi por isso que, de certa forma, o governo teve que arrumar novas alternativas. E no próximo slide vamos ver quais foram. Gorbachev foi responsável pelas implantações de duas reformas que foram fundamentais para a tentativa de salvar a União Soviética de uma possível extinção. Dentre elas, nós podemos citar primeiramente a Perestroika, que seria uma reestruturação principalmente da questão econômica da União Soviética, porque se nós analisarmos, grande parte dos recursos eram investidos no setor militar, enquanto que outras áreas ficavam parcialmente à mercê do Estado. E, além disso, outra reforma que ele desenvolveu foi a chamada Glasnost, transparência no que diz respeito aos gastos públicos, à prestação de contas do Estado em relação ao dinheiro a ser investido. Só que acabou ocorrendo que essas reformas foram uma tentativa de democratização do regime, e podemos afirmar que, ao mesmo tempo que ela foi uma tentativa de salvar o regime, foi uma tentativa de preparar a União Soviética para o século XXI. Mas, porém, acabou ocorrendo que o Gorbachev ele desagradou grande parte da ala conservadora, principalmente a ala stalinista, que era contra essas duas reformas, que eram favoráveis à continuação da burocratização do regime socialista. E daí, no entanto, em 1991, a ala conservadora, os stalinistas, eles tentaram organizar um golpe militar para destituir Gorbachev do poder. Só que os golpistas eles não contavam com o apoio popular, o golpe foi impedido e, basicamente, o Gorbachev ele foi reconduzido ao poder. Mas o problema em questão era que, quando o Gorbachev ele retorna à presidência da União Soviética, muitas repúblicas pediram a sua independência em relação à União Soviética. Então, basicamente, o Gorbachev ele era presidente de um país que não existiria mais, que seria a União Soviética. Então, como várias repúblicas foram declarando-se independentes, a União Soviética ela deixa de existir em 1991. Então, a União Soviética, ela, em grande parte, ela dá origem à Federação Russa, e aqueles 11 países que eu disse no começo,
eles foram responsáveis, né, pela criação da Comunidade dos Estados Independentes. Lembrando que um dos principais problemas da Rússia foi a transição da economia planificada para a economia de mercado e, sobretudo, a conversão de seu setor bélico para um setor de produção de tecnologia. Então isso acabou gerando, de certa forma, um grande problema econômico, o que acabou ali levando, de certa forma, a Rússia a uma crise até, né, podemos dizer, até o ano 2000, onde, né, basicamente toda a estrutura socialista ela já havia deixado de existir e predominou-se então, né, o sistema capitalista. Mas hoje, no século XXI, a Rússia, né, ela tenta de diversas maneiras, né, recuperar a sua posição como potência, tanto que nós temos observado, sobretudo, né, esse expansionismo russo, que acabou, né, gerando uma grande crise na Crimeia. No começo, os russos, né, eles queriam apenas que a Ucrânia cedesse a Crimeia. Daí logo depois, eles, além de certa forma conquistarem a Crimeia, eles estão conquistando também mais 2 províncias da Ucrânia. Então isso acaba nos levando a afirmar, né, que a Rússia ela pretende ser inserida nesse tabuleiro geopolítico mundial. E além disso, né, outro fator que acaba de certa forma favorecendo a Rússia é a sua, né, recente cooperação econômica, aeroespacial e agora em termos militares com a China, o que pode, né, beneficiar muito a economia russa. Para concluir nossa aula, vamos falar sobre as perspectivas atuais para a comunidade dos Estados Independentes. O futuro da comunidade dos Estados Independentes ele acaba permanecendo incerto pelos seguintes motivos. O primeiro motivo que nós temos a tratar seria, no caso, que as nações de cultura europeia elas pretendem ingressar na União Europeia. Então isso significaria, né, uma perda de territórios. E além disso, né, as nações de cultura islâmica, geralmente como Cazaquistão, Uzbequistão e Tajiquistão, elas pretendem, né, cada vez mais estreitarem seus laços com os países do Oriente Médio, principalmente o Irã. Só que, porém, né, existe uma vantagem a favor da comunidade dos Estados Independentes. Se a comunidade dos Estados Independentes ela for capaz de solucionar os seus problemas sociais, econômicos, militares e étnicos, se ela possa fortalecer-se, né, como uma espécie de segunda opção ou terceira via em relação à União Europeia e ao Oriente Médio, talvez ela consiga, né, consolidar-se para, né, as próximas décadas do século XXI. Só que, segundo, né, os planos da Rússia, os objetivos fortalecer os laços cada vez mais e preparar, né, podemos dizer que a Rússia para a retomada como potência industrial, potência tecnológica. Só que para isso, né, primeiramente ela precisa de solucionar os seus problemas internos, os conflitos separatistas que existem, né, dentro do próprio território russo, como principalmente a questão da Chechênia. E fora isso, ela tem que resolver também os problemas a nível SEI, principalmente os conflitos étnicos existentes dentro, né, de cada país membro. Eu agradeço a todos e até o próximo episódio.